o símbolo, tá? Que a gente utiliza para o quilograma, para representar essa massa, a gente chama de quilograma. O quilograma, ela é a unidade de medida utilizada para medir essa massa, tá bom? E o instrumento que a gente utiliza para medir o quilograma é a balança, tá? E o símbolo do quilograma é o kg, tá? É esse o símbolo que utiliza essa unidade. Só que também existem medidas menores. Então, assim, quando a gente pega, lembra lá do litro, que a gente pega 1 litro e pega os pedacinhos, tá? Pega o litro dividido em pedacinhos, ele de 1 litro dá 1000 pedacinhos, certo? Dá 1000 mililitros. Aqui do quilo também é a mesma coisa. Então, se a gente pegar 1 quilo, se a gente pegar aqui 1 quilo, tá? É o kg, nós podemos dividi-lo também em 1000 pedacinhos, tá? Que esses 1000 pedacinhos seriam em gramas, tá bom? E a grama, tá? O grama, né? Ele é representado pela letra G, tá? Não é grama lá, aquela graminha verde que a gente tem em casa lá no quintal, não, tá? É o grama, tá? É uma quantidade de massa que a gente tem. Então, são uns pedacinhos de 1 quilo, tá? Então, 1 quilo, ele é representado também por 1000 gramas, ok? Em partes iguais. E aí, nós temos aqui uma atividade mão na massa pra gente aprimorar melhor esses nossos conhecimentos, tá? Nessa mesma página 84. E aí, fala bem assim, ó. Na casa de Carlos, tem uma caixa com 70 pedras grandes. Uma caixa com 70 penas e uma caixa com 2 ursinhos de pelúcia. Olha bem. E aí, nós vamos fazer o seguinte, na letra A. Qual deve ser a caixa mais leve? E aí, o que vocês acham? Dei uma pausa no vídeo da Pro, marca aí pra mim, escreve aí qual é a caixa mais leve, tá? E eu já volto com a resposta pra vocês. Então, pessoal, a caixa mais leve, pra quem colocou aí que é a caixa de penas, parabéns, você acertou. Aí, na letra B, pede o seguinte... Qual deve ser a caixa mais pesada? E aí, pessoal? Podem dar pausa no vídeo, tá? Para vocês depois fazerem a correção. Então, a mais pesada, com certeza, é a caixa com pedras, né, pessoal? Então, na letra C, vamos continuar. Na letra C, pede para você enumerar as caixas em ordem decrescente. Lembram o que é decrescente? Do maior para o menor, tá? Decrescendo, tá bom? De acordo com o peso que elas apresentam. Ou seja, você vai começar com a caixa mais pesada e vai terminar com a mais leve. Então, a caixa mais pesada vai receber o primeiro número, tá? Então, nós vamos começar na ordem decrescente de acordo com o peso, tá? Qual que é a mais pesada entre as três? A de pedra, né? Então, ela será a número 1. Qual que é a caixa menos pesada? A de urso. E qual é a caixa mais leve? Isso aí. Muito bem, mas vocês estão craques. Estou amando isso. Aí, a letra D pergunta o seguinte... Que critério foi utilizado para escolher a ordem do item anterior? Por que nós escolhemos daquela ordem lá? A caixa 1, 3 e 2. Por quê? E aí? E aí, pessoal? Então, que critério foi utilizado para escolher a ordem do item anterior? Então, o critério, tá? Que nós utilizamos lá em cima para fazer essa ordem aqui foi o peso. Então, quem vem primeiro é o mais pesado, né? Depois o segundo e depois o terceiro. Então, o critério foi o peso, porque ele se refere à medida de
massa, tá bom? Aí, a atividade de número 2 pede para você marcar um X na unidade de medida que você usaria para pesar. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos dar assim aquele aproximado que nós fizemos lá com os litros lá, tá? Lá com a questão do litro, né? Dos centímetros, né? Que nós fizemos, né? Naquela atividade de ligar lá, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Uma pessoa, ficaria mais fácil, né? Para você medir em quilo ou em grama. Muito bem, em quilo. Então, ó, xizinho aí no quilo. Um sabonete, quilo ou grama? Grama. O saco de batatas, quilo ou grama? Quilo. A bala. E aí, pessoal, uma bala? Grama, né? Muito bem. Quem está acertando, parabéns. Caixa com pedras. E aí, a caixa com pedras? Nós utilizamos o quilo. Muito bem, pessoal. Aí, a atividade de número 3 fala o seguinte. O quilograma é uma unidade usada para medir a massa corporal de uma pessoa, de alguns alimentos e entre outros, tá? Etc. Na letra A, que instrumento é mais usado para medir a massa das coisas? E aí, qual é o instrumento mesmo que a prof tinha falado lá no início? É a balança. Então, vamos colocar lá, balança. Ok? Certinho? A letra B, pede para você escrever 3 alimentos que pesamos quando a gente vai comprar, tá? Ao comprar, quais são os 3 alimentos que a gente pesa? Então, vocês, é muito pessoal, vocês podem escrever aí. O que eu escrever, não necessariamente vocês precisam colocar na apostila, só comparem se é realmente aquilo que você escreveu, se está realmente correto, ok? Então, eu deixei aqui claro que a batata, o tomate e a carne, tá? Eles são 3 alimentos que eu escolhi que quando a gente vai comprar, a gente precisa pesar, ok? Aí, na atividade de número 4, fala o seguinte. Vocês precisam completar com o número, tá? Que estiver falando. Então, o quilograma, eu disse lá no início que o quilograma, ele tem quantos gramas? Muito bem, 1000 gramas. E se fossem 2 quilogramas, pessoal? Se vocês quiserem pausar o vídeo, fazer e depois fazer a correção, ótimo, ok? Então, 2 quilogramas, 2000. E na letra C, 1 quilograma e 500 gramas tem quantos gramas? Se 1 quilograma tem 1000 e você tem mais 500 gramas, você vai juntar 1000 mais 500, que dá 1500. Opa, 1500, muito bem. Na letra D, se 2150 gramas tem quantos quilogramas? Ó, 2500 gramas. Então, 1 quilograma é 1000. Se eu tenho 2150 gramas, eu tenho 2 quilogramas. E quantas gramas que sobraram? 150. Muito bem. Mas olha, quem está conseguindo fazer esse cálculo, parabéns. Está de parabéns mesmo. E aí, nós vamos para a página 86, tá? Na atividade com a lupa na mão. E aí, nós vamos responder o seguinte. Que o Guto, a Ana e Sofia estão brincando com um jogo de estimativas. Vocês lembram o que é estimativas, né? Estimar a quantidade, o valor, enfim, né? Vocês imaginariam um valor e aproximadamente diriam a quantidade, né? Ou o número. Então, observe o que eles estão falando. Olha o Guto. Juntos, Ana e eu temos a mesma quantidade de água que Sofia. Olha o que a Ana diz.
eu tenho mais água que todos. E a Sofia? Não, sou eu que tenho mais água que todos. E aí, pessoal, quem será que tá falando a verdade aí? Então, vamos lá. Na página 87, diz o seguinte, na continuação dessa atividade. De acordo com as falas de Guto, Ana e Sofia, e sabendo que todas as garrafas são iguais, marque X nas sentenças verdadeiras. E aí, o que o Guto afirmou é verdade? Ele e a Ana juntos têm a mesma quantidade de garrafa que a Sofia? Então, ó, ele tem 2 no braço, mais uma aqui. E a Ana tem mais uma aqui, que daria 4 garrafas. E a Sofia? A Sofia tem 4 garrafas, então é verdade o que o Guto falou, né? Então, nós vamos marcar um X, porque é mais pura verdade. É impossível saber quem tem mais água? Não, né? É possível a gente saber. Por quê? Porque todas as garrafas, aparentemente, né, estimando, ela tem a mesma quantidade de água, né? Olha lá a terceira opção. O que a Ana falou é verdade? Olha o que a Ana disse aqui, ó. Que ela tem mais água que todos. Não, então nós não marcaremos um X. O que a Sofia disse é verdade? Olha o que ela disse. Não, sou eu que tenho mais água que todos. É verdade o que a Sofia disse? É verdade. Ah, prof, mas como é que o Guto disse é verdade? Por quê? Porque ele está juntando a dele com a da Ana. Se a gente comparar a Sofia, tá? Se a gente comparar a Sofia com ele, a Sofia vence, porque a Sofia tem 4 e ele tem apenas 3. E se a gente comparar a Sofia com a Ana, a Sofia ganha, ó, muito bem na frente, né? Porque a Sofia tem bem mais, tem 3 a mais. E eles só empatariam se a Ana não tivesse garrafinha e o Guto tivesse a garrafinha da Ana, tá bom? Então, as duas respostas estão marcadas. Vamos para a atividade de número 2. O Luiz queria ajudar seu filho Lucas a fazer estimativas. Observe a conversa entre os dois e depois responda as perguntas. Então, o Luiz está dizendo, ó, papai, qual é a minha altura? Aí o papai responde, filho, você mede 60 centímetros a menos que eu. A letra A fala o seguinte. Somente com a resposta de Luiz é possível saber a altura de Lucas? E aí? Somente com a respostinha do menino é possível a gente saber quanto que mede o pai? E aí? Não, Lucas é o menino, né? Então, somente com a resposta do Luiz é possível a gente saber o tamanho do Lucas? E aí? Não, né? Então, nós vamos colocar lá, não. Então, a resposta é não, pois ele precisaria saber a altura do papai para ele poder calcular a sua altura, ou estimar, né? Ou estimá-la, se no caso fosse esse, tá? E aí a letra B fala assim, se Luiz, que é o pai, tem 180 centímetros, qual é a altura de Lucas? E aí, pessoal? É só pegar o 180 e tirar, tá? A menos, tirar 60 centímetros, tá? Que daria 120 centímetros, tá? Ou 1,20 centímetros, tá? A gente coloca aqui, ó. Quando a gente está falando só de centímetros, daria 120. A gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, né? Então, até 100 é metro, tá? E a partir de 100 abaixo, tá? Seriam os centímetros, que no caso o metro, ele é dividido em pedacinhos que equivalem a centímetros, tá? Pedacinhos iguais. Então, aqui representa, ó, 1 metro, tá? 1 metro e vírgula os 20 centímetros. Mas como tem um na frente, a gente usa o Mzinho, tá bom? A letra C.
O que é preciso para estimar alguma medida? O que é preciso para a gente poder estimar alguma medida? Para a gente ter mais ou menos uma base de quanto mais ou menos tem aquela medida? É preciso o quê? Então, é preciso ter uma referência, tá? Uma referência, ok, pessoal? Então, a gente precisa ter uma referência, porque, por exemplo, aqui, nós não conseguiríamos estimar porque nós não tínhamos uma referência. Nós só sabíamos que o menino era 60 centímetros menor que o pai, mas cadê a referência de altura do pai para a gente saber qual é a altura do filho, aproximadamente? Não tínhamos, então nós precisaríamos de uma referência, né? Então, de conteúdo, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Parando aqui na página 87, né? Então, nós vamos parando por aqui. E aí, nós vamos agora para a ficha de atividades, deixar atividades para vocês lá, tá? Então, vocês vão lá na página 45, tá? Vocês vão desenvolver essas atividades, que na próxima aula eu venho com a correção. Então, vocês têm a atividade de número 1, tá? Letra A, B e C. E na página 46, tá? Na página 46, vocês têm D, E e F, tá bom? Tudo da atividade de número 1, tá certo? Então, façam a leitura bem direitinho aí, tá bom? Respondam com bastante atenção, não precisa ter pressa, ok? Que na próxima aula a prof vem com a correção. E olha só, não se preocupem em errar, tá bom? O erro faz parte da nossa vida, não se preocupem em errar. Faz parte. Então, se você errou, faça lápis, porque se caso você errar, você vai ter a oportunidade de apagar com a borracha e completar novamente a resposta certa a partir da resposta que a prof vai trazer na próxima aula, ok? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de matemática.